Está em curso uma Operação Abafa. E essa Operação Abafa é percebida como tendo origem no Supremo Tribunal Federal. Por que o governo Lula está preocupado com o caso Master? O caso Master não remete imediatamente. Eu provoco você, paixões à parte, a fazer esse exercício. Fecha a cabeça no caso Master, o que vem na sua cabeça. Vai vir Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, vai vir um monte de gente. Mas não virá, no primeiro momento, não virá o governo. Não quer dizer que não haja relações. Já falamos muito sobre isso. Por que o governo Lula está tão preocupado em se afastar do caso Master? A minha hipótese é de que o governo Lula não quer se afastar exatamente do caso Master, se descolar do caso Master, porque o caso Master não está colado nele. O governo Lula quer se afastar do Supremo Tribunal Federal. Convido você a observar o que está em curso, analisar a informação e o discurso com base nessa provocação, de que o movimento de Lula, do Planalto, de descolamento do caso, na verdade é de descolamento do Supremo Tribunal Federal. Porque se o caso Master, a questão Operação Master, BRB e tal, se não está imediatamente colado ao governo Lula, o caso Master está imediatamente colado ao Supremo Tribunal Federal. E, olha a rebarba, preocupação do governo Lula, o Supremo Tribunal Federal, esse, está coladíssimo ao governo Lula. O governo Lula, na percepção das pessoas, e o Supremo, se confundem. Pessoas que acham que Flávio Dino, que hoje é ministro do Supremo, ainda é ministro de Lula. Bom, não estarão sem de todo razão. Pensam que Alexandre de Moraes é ministro de Lula. A ideia que tratamos tanto aqui no programa do Supremo Tribunal Federal como um terceiro parlamento. O parlamento a que o governo recorre para rever as decisões contrárias a si no Congresso. A constituição de uma bancada, a bancada governista, os senadores togados no Supremo. Se a Operação Abafa que está em curso é percebida como tendo a origem, abrigo, motor no Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal, esse, é associado ao governo Lula, e o governo Lula surfou essa onda e foi muito bom para o governo Lula, e é muito bom para o governo Lula a relação com o Supremo. Certo? O governo Lula se apoiando no Supremo para resolver seus problemas parlamentares. Mas o ônus está posto aí. Se a coisa sai do controle, se a matéria é anticorrupção, se a matéria é antissistema especificamente, se é percebido que a República... Caraca. Quem não fumou charutos de Vorcaro? Exceção quem não terá fumado no sistema de poder. Isso pode contaminar por rebarba o governo Lula. E tem os agravantes relativamente ao governo Lula, que aí surge. Não dá para tapar o sol com a peneira. O caso Master só foi possível. Eu repito isso aqui. A constituição da pirâmide, esquema de pirâmide, sempre foi, do Master, faraó Daniel Vorcaro, só foi possível porque ele, digamos assim, contratou advogados, defesas, direto ou indiretamente, em todos os lados, à direita, à esquerda, embaixo, no meio, em cima, sobretudo em cima. Em cima, à esquerda, à direita, no centro. É vexatória, eu falei isso aqui ontem, é vexatória, essa tentativa de identificar o caso e classificar como de esquerda, de direita. Está todo mundo nesse barco, com exceções. Dentro dos lados, todo mundo nesse barco. A constituição do esquema do Banco Master só foi possível por essa razão. Porque Daniel Vorcaro contratou... O pessoal está falando, tem um negócio, está circulando muito, já circulou e voltou agora, a questão da contratação pelo Banco Master e tal, de influencers, né, para defender o banco. Tem muito influencer contratado pelo Banco Master, que não é influencer esses de rede social, certo? Influencer do poder. Daniel Vorcaro também contratou poder. E eu quero registrar aqui, a parte, tem nada a ver com contratação de poder, que quando Alexandre de Moraes esteve na casa de Daniel Vorcaro, porque esteve na casa de Daniel Vorcaro, ainda que tenha sido só uma vez, não foi. O contrato do escritório Bassi de Moraes, da esposa de Alexandre de Moraes, já estava vigente. O contrato é de janeiro de 2024. Alexandre de Moraes esteve na casa de Daniel Vorcaro, cliente de sua esposa, do escritório de sua esposa, ele, ministro do Supremo, com esse contrato vigente. Um escândalo, aliás, trazendo gravidade ao escândalo, porque aqui eu faço de novo uma provocação. Alexandre de Moraes esteve na casa de Daniel Vorcaro. Esqueça você
a existência do contrato. Vamos supor aqui, existiu o contrato milionário, mais de 3 milhões por mês, contratado o escritório Barça de Moraes para prestar serviços ao caso. Vamos supor aqui, rapidamente, que esse contrato não existiu. Não existiu. Fica normal, aceitável, que o ministro do Supremo frequente a casa de banqueiro, de empresário, ademais com interesse no corte superior? É aceitável? Não é aceitável. Muito bem. Em café com os jornalistas ontem, Gleisi Hoffmann está no papel dela, tá? Ela é a articuladora política do governo e, preocupada com a eleição, vai levar a coisa para a disputa política e vai tentar atribuir o problema, caso Master, que é ecumênico, está em todo lugar, ela vai tentar atribuir a oposição aos adversários. Gleisi Hoffmann trabalhou para empurrar a crise, que eu repito, está em todo lugar, para a direita. Eu dizia que a questão Master não, no primeiro momento, desapaixone-se, não está associada ao governo Lula no primeiro momento, mas isso não significa que as relações não hajam. Né? O contrato, de novo, como contratou defesa, advogado, consultoria jurídica, o Banco Master, não seja maledicente, não é o caso que eu falei de contratação de poder, é o caso de contratação de defesa. Tá? O contrato de Lewandowski com o Banco Master machucou o governo. Não tem a ver o governo com o caso Master, mas tem relação, primordialmente, tem relações. Né? Aliás, Ricardo Lewandowski, consultor do Banco Master jurídico, graças à indicação de Jacques Wagner, líder do governo no Senado, PT da Bahia. A história do Banco Master passa pelo PT da Bahia. Já falei aqui do caso Crédito Sexta. A origem do crescimento passa por ali. O início do Banco Master, o pulo inicial, o primeiro salto do Banco Master passa pelo PT da Bahia. Volto ao contrato. Houve a sugestão ao Master de Ricardo Lewandowski, o contrato de Lewandowski com o Banco Master. Foi assinado por Lewandowski, claro, ele sai do Supremo a prestar serviços para várias empresas, né? Imagina. O ministro do Supremo prestando um bom advogado para ser né? Influente, digamos assim. E ele podia fazer. Então ele assina um contrato para o seu escritório, para a sua banca, com o Banco Master. Aí ele é convidado para o governo Lula. Ele sai da banca, claro. Ele não fez, tecnicamente, não fez nada errado. Foi o que disse o Gleisi. Ele sai da banca. Sai da empresa. O contrato continua vigente, a R$250 mil por mês. O contrato continua vigente porque ele sai, vai ser ministro da Justiça do governo Lula. E é bem, na verdade, ministro da Justiça, chefe, hierarquicamente da Polícia Federal que prendeu o Vocaro, que tocou a operação, sob Ricardo Lewandowski. Tudo isso é verdade. Mas o fato é o seguinte, Lewandowski sai tem um conflito aí, gente. Tem um conflito. Gera questões. Não se pode fugir disso. A ministra Gleisi não cumpre o seu papel político, é isso. Cada um na sua, mas não dá para fingir que isso não é um problema. Tanto é que o governo se posiciona, tanto é que ela bota na frente, que o governo Lula faz blitz na imprensa. Lewandowski sai do escritório, assume o Ministério da Justiça, o escritório continua vigente, tocado pelos seus filhos. O Banco Master pagando o escritório dos filhos do ministro da Justiça, até setembro de 2025. O bagaço da laranja, chuparam tudo, né? Foi até o setembro de 2025, o Master foi liquidado em novembro. Então, o contrato da família Lewandowski com o Master machuca o governo. E eu repito aqui, hein? Sim, eu sou repetitivo e prolixo, mas assim é. Eu nem acho que seja esse, no caso do Master, o principal problema, a principal preocupação do Planalto. Acho que seja o Ricardo Lewandowski, o Jacques Wagner. A principal preocupação é a operação abafa, repito, associada ao Supremo Tribunal Federal, assim percebida, e o fato de o governo Lula estar associadíssimo a esse Supremo Tribunal Federal. Essa é a principal preocupação. Que o movimento antissistema, que pode ser, o sentimento que pode ser mobilizado em qualquer momento, eu apostaria, já acontece, que sempre presente a principal questão entre os brasileiros no país, a questão da corrupção, acho que a corrupção vai crescer em função do escândalo do Banco Master. O temor do governo, a preocupação de que essa operação abafa associada ao Supremo, o Supremo associado ao governo Lula, possa trazer para o governo Lula no ano eleitoral a carga do despertar desse sentimento anticorrupção, antissistema. E, sobretudo, antissistema, porque é um problema sistêmico da nossa república. Eu repito a pergunta que dá título ao programa: quem não fumou os charutos
de Daniel Vorcaro. Não terá sido somente Alexandre de Moraes. O Dias Toffoli, não sei se fumou, mas os irmãos de Dias Toffoli foram sócios daqueles fundos ligadíssimos ao Banco Mais, fundos administrados pelo cunhado de Daniel Vorcaro, Fabiano Zettel, fundos que produziriam a farsa da transfusão de liquidez para o Banco Master. E esses fundos foram sócios no hotel lá, Taiaiá, dos irmãos de Dias Toffoli. A contaminação da República, a contaminação da ideia de República, porque claramente não há República entre nós.